Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que nos acompanham aqui pelo canal do NEP, Paulo de Tarso, sejam bem-vindos ao nosso 12º estudo sobre o Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos, primeiramente, como de costume, elevar o nosso pensamento a Jesus, rogando ao Divino Mestre e amigo, pela sua misericordiosa presença, que Ele possa nos intuir, nos proteger, abrir as nossas mentes e corações para o conteúdo que vamos estudar agora do livro dos Espíritos, para que esse conteúdo seja proveitoso e para que ele nos ajude a cumprir com a tarefa ou com as tarefas da nossa presente encarnação. Que assim seja, que o Mestre esteja sempre conosco. Muito bem, nós estudaremos agora os prolegômenos de O Livro dos Espíritos, o texto que antecede de forma direta o Livro dos Espíritos em si. Essa palavra, prolegômenos, que é o título do texto que a gente vai ler agora, significa introdução ou prefácio. Portanto, aqui a gente tem a introdução ao Livro dos Espíritos propriamente dita. Lembramos que acabamos de terminar, aqui no nosso estudo, o texto da introdução ao estudo da doutrina espírita, e que fizemos essa observação por algumas vezes. É um texto que trata a respeito, ou melhor, é um texto que faz uma apresentação primeira, uma apresentação introdutória da doutrina espírita no geral. O texto dos prolegômenos é voltado mais diretamente ao Livro dos Espíritos. O que não significa que esses dois textos não tenham uma estreita relação entre si. Lembramos sempre que Kardec nos pede a continuidade nos estudos e que o codificador oferece essa continuidade de ideias no decorrer dos textos que ele elabora para a doutrina. Então lembremos, quando nós terminamos o texto da introdução ao estudo da doutrina espírita na semana passada, nós terminamos esse estudo com a ideia de que estamos agora diante de um novo sistema para as nossas existências, de um novo paradigma para as nossas vidas. Isso porque nós vimos ao final do texto da introdução que a doutrina espírita tem como uma de suas funções, uma de suas utilidades, um de seus produtos, se assim a gente quiser, um de seus efeitos, preencher a lacuna que existe entre o homem e Deus. A natureza não dá saltos e, portanto, devem haver degraus entre o homem imperfeito, limitado, e Deus, suprema perfeição. Que lacuna é essa? A imortalidade do espírito, pois através das múltiplas reencarnações ele se depura aos poucos, percorrendo graus de elevação, até que ele esteja em estado de perfeição e em plena comunhão com as leis divinas o tempo todo. Então, esse é o preenchimento da lacuna. Agora, a gente passa então a viver sob esse novo paradigma. Nós não vemos mais a vida como se fôssemos apenas pessoas que vivem 70, 80, 100 anos, cento e poucos anos, e o corpo morre e a vida acaba. Ou então o corpo morre e a gente tem algum tipo de destino pré-fixado no plano espiritual. Não, não é assim. A gente sabe que a nossa jornada continua, depuração, perfeição, autorreforma, autoconhecimento até a perfeição. Né? Depuração através do autoconhecimento, da autorreforma até a perfeição. Está preenchida a lacuna que nos leva e que nos liga a Deus. Então a gente agora vê a vida como sendo mais do que apenas homens, mais do que apenas corpos. Somos espíritos imortais que têm a capacidade de se aproximar e de estarem em plena comunhão com Deus. Esse é um novo paradigma nosso. Então, a gente vai perceber que os prolegômenos, eles vão evocar em vários momentos essa nova forma de viver. E essa é uma relação muito estreita que existe entre os dois textos, uma relação muito próxima. Mas não é só isso. Essa relação se apresenta também, se a gente
fizer uma leitura um pouquinho mais estrutural dos dois textos, a gente é capaz de perceber uma relação também estrutural entre os dois textos e temática, inclusive. Estrutural e temática. Vamos pensar um pouquinho. Se a gente abrir mão, por um instante, daqueles dois primeiros itens da introdução ao estudo da doutrina espírita, que apresentavam as principais palavras e os seus significados para a doutrina espírita, alma, perispírito, assim por diante, a gente pode separar o restante do texto em três grandes blocos. O primeiro bloco é o bloco que tratava sobre os fenômenos que deram nascimento à doutrina. Muito bem. Esse texto dos prolegômenos a gente também pode tratar em três blocos. A gente pode separá-lo em três blocos. A estrutura, né? 3 blocos lá, 3 blocos aqui. Lembrando, lá na introdução, abrindo mão daquela do primeiro bloquinho, né, que seria um quarto bloco, que fala sobre as palavras. Vamos esquecer esse por enquanto. Vamos tratar do segundo bloco em diante. Então, no primeiro momento, a apresentação dos fenômenos. Aqui também, nos prolegômenos, a gente vai ter um primeiro bloco que faz uma breve apresentação do nascimento da doutrina espírita. Inclusive, o texto começa com a palavra fenômenos. Então vejam, 3 blocos que a gente é capaz de identificar lá naquele texto, 3 blocos nesse. A temática dos 2 primeiros blocos é muito parecida. Lá os primeiros fenômenos, aqui vai falar a respeito desses fenômenos e trazendo um pouquinho mais de informações. Segundo bloco, lá na introdução, as principais características da doutrina espírita, no item 6, né, um resumo da doutrina espírita e como estudá-la. Então ele está falando a respeito da doutrina. Aqui, no segundo bloco, a gente vai ver o objetivo. O que é o Livro dos Espíritos, o objetivo da doutrina espírita, como foi concebido o livro. Então, se lá uma apresentação geral a respeito da doutrina, aqui uma apresentação geral a respeito do Livro dos Espíritos, que a gente sabe muito bem, é o livro do qual nasce toda a doutrina. Então, a relação de temática também é muito próxima. Temáticas, né, muito próximas lá na introdução e aqui nos prolegômenos, entre esses segundos blocos. E no terceiro e último bloco, Kardec faz uma exposição, aqui nos prolegômenos, né? Ele faz uma exposição de orientações que ele recebeu de espíritos superiores para a formação do Livro dos Espíritos e, consequentemente, depois da própria doutrina. Vejam que aqui Kardec está apresentando orientações que ele recebe que, portanto, fazem para ele, para o codificador, orientações para um novo paradigma de vida, que é justamente o tema do terceiro e último bloco ali da introdução. Então, lá a gente tem, na introdução, os produtos da doutrina primeiros, né? Os produtos primeiros da doutrina, que eram linguagem, ortografia, etc., e que já causavam para a gente um novo paradigma. Aqui, portanto, né, o resultado para a doutrina para a gente individualmente. E aqui Kardec faz essa exposição de orientações que ele recebeu de espíritos superiores, orientações gerais, e que, sem dúvida, formam para ele, Allan Kardec, um novo paradigma de vida enquanto codificador. Então a gente tem aqui uma relação possível de ser encontrada entre os dois textos. Primeiramente, estrutural, a gente divide o texto, somos capazes de dividir o texto da introdução em 4 partes, sendo que a primeira parte trata apenas de vocabulário. Então, se a gente abrir mão dessa primeira parte, as outras 3 partes fazem uma relação direta com 3 partes também dos prolegômenos. Relação estrutural, 3 partes lá, 3 partes aqui, e relação temática. A gente tem praticamente os mesmos temas, claro, né? Um pouco mais desenvolvidos, trabalhados de forma um pouquinho diferente em cada texto, porque precisa ser assim, trazer novas informações, lá sobre a doutrina, aqui sobre o livro, propriamente dito. Mas a gente é capaz de enxergar isso, né, pensando no contexto geral desses dois textos. E antes da gente entrar nos prolegômenos ainda propriamente ditos, eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão, que é a seguinte: por que Kardec faria essa exposição ao final dos prolegômenos de orientações que ele, Allan Kardec, recebeu?
Bom, acho que a gente é capaz de pensar em alguns motivos para isso. O primeiro motivo é certamente mostrar para o leitor do Livro dos Espíritos a relação que há entre os dois âmbitos da vida. Dele, Kardec, como codificador, espírito encarnado, com os espíritos superiores que ajudaram e que ditaram a codificação, mostrar que existe essa relação e que a obra é desses espíritos. Certamente isso. Mas eu acho que a gente é capaz de refletir sobre uma outra situação também, que acaba aparecendo aqui. Eu acredito que Allan Kardec faz essa exposição porque as orientações que ele recebe enquanto codificador são orientações que servem para nós, estudantes da doutrina, para todos nós que estudamos o Espiritismo. A gente vai ser capaz de perceber isso. Porque mudavam o paradigma de vida dele, Allan Kardec, naquele momento, mas que devem ser seguidas por nós também, muitas delas enquanto estudantes, porque elas também vão nos ajudar a mudar o nosso modelo de vida, a mudar a nossa forma de viver aqui na Terra, a nossa forma de nos relacionarmos com o Espiritismo e com a vida em geral. Então eu acredito que quando a gente vê esse texto de Kardec, ele tem no mínimo essa dupla função. Mostrar para a gente o concurso entre os dois planos da vida, mas também mostrar que ele, enquanto codificador, tinha essa missão de zelo, de mudança de modo de vida diante da doutrina e que nós também temos. E ali as orientações tanto para ele quanto para a gente. Então, orientações valiosas para a vida terrena, para a vida espírita, de modo geral, para todos nós, antes de começarmos até mesmo a leitura do Livro dos Espíritos. Assim, esse texto dos prolegômenos é um texto extremamente rico, como a gente vai ver, e que contém todas as informações que a gente precisa ter antes de começar a leitura do livro propriamente dito, né? Enriquecido também já pelo estudo anterior da introdução. Então vamos lá, vamos ao texto agora. Os prolegômenos da obra, título, né, do texto da introdução que Kardec faz ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, como dissemos, aqui nesses primeiros parágrafos nós temos essa ideia de uma apresentação geral da doutrina espírita e de como ela nasce, a apresentação do fenômeno e da sua natureza inteligente, se a gente observar bem. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte. Exatamente a constatação que a gente tira ali da primeira parte da introdução, né? Aqui ele já aproveita e coloca a ideia de que a ciência humana não tem alçada para trabalhar as coisas que a doutrina espírita trabalha. Novamente, essa ideia que está aqui implícita, né? São alheios às leis da ciência humana. Então, a gente é capaz de deduzir que a ciência humana não tem alçada para discutir as coisas que a doutrina espírita apresenta, os estudos que ela desenvolve. Bom, então, de novo, a causa desses fenômenos tem uma vontade livre e inteligente, movimento já estudado por nós, né, anteriormente. Como que a gente chega nessas constatações? Através da razão, que nos diz que um efeito inteligente só pode ter por trás de si, como sua causa, uma força inteligente. Eu vejo um efeito inteligente de uma mesa se comunicando através de sons, e eu sou obrigado a deduzir imediatamente que não é a mesa se comunicando, que tem uma força inteligente por detrás desse fato. Bom, ele assegura aqui mais uma vez a possibilidade de comunicação entre os dois planos da vida, através desses sinais materiais, e na sequência ele vai dizer que o que se comunica de lá para cá são seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem, são espíritos. E por fim, assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos, através dessas comunicações do plano espiritual para cá.
Eu queria só fazer uma observação aqui muito rápida que é impressionante o poder de síntese e de resumo de Allan Kardec. Que mente privilegiada tinha o codificador, e não podia ser de outra forma, porque estava nas mãos dele o nascimento da doutrina espírita aqui na Terra, né? Então, que mente ele tinha, porque em pouquíssimos parágrafos, em pouquíssimas palavras, ele consegue fazer um resumo de todo o movimento inicial daquela introdução que a gente leu e apresentar assim de forma natural, sem nenhum tipo de choque para a gente, sem nenhum tipo de necessidade de textos mais longos, enfim, mais prolixos. Que capacidade excepcional de Allan Kardec em apresentar para a gente esse resumo aqui no começo do texto dos prolegômenos. Realmente, quando que a gente possa, né, perceber essa capacidade do codificador, porque é muito difícil a gente fazer resumos e apresentar as ideias de forma claras, né, e resumidas a respeito de coisas tão profundas. Então, era essa observação que eu queria fazer antes da gente continuar o texto. Porque aqui nesse primeiro bloco que a gente separou, ainda tem alguma coisa ou uma coisa que é muito importante da gente perceber. Que Kardec vai nos dizer, o codificador vai nos ensinar que essas comunicações entre os dois mundos estão na ordem natural das coisas e que não constituem fato sobrenatural. Isso daqui é de extrema valia e de extrema importância para nós. O argumento que ele diz, o argumento que ele expõe aqui, né, que ele coloca, diz que se acham vestígios de comunicação entre os dois planos da vida em todas as épocas da humanidade. E que hoje é a época dele, né? 1857, nascimento do Livro dos Espíritos, estão generalizados, aparecem essas comunicações por toda parte. Então, está dizendo, olha, isso é uma coisa natural. E aqui há algo de muito valioso para nós espíritas. Eu vou fazer uma referência agora ao livro A Gênese, último texto, última obra, último livro da codificação, na ordem de divulgação, na ordem em que os livros foram nascendo, né, publicados. Última publicação das 5 obras básicas da codificação. Portanto, o texto mais maduro de Kardec. E um texto, portanto, assim que já envolve uma relação mais madura de Kardec com os princípios que ele foi colocando durante toda a codificação. E então é interessante a gente notar que lá na Gênese a gente vai ter um capítulo que fala sobre os milagres de Jesus. E que esse texto vai tratar os milagres de Jesus como não sendo milagres. E isso é assim um conhecimento ímpar da doutrina espírita. E vejam que Kardec não está dizendo ali que Jesus não produziu os fenômenos que estão narrados no Novo Testamento. Não é isso. Ele só está dizendo que aqueles fenômenos não são milagres. Não na concepção que a gente tem da palavra milagre. A gente pensa que milagre é algo que é uma derrogação das leis da natureza. Que um milagre é algo que não obedece às leis da natureza. E Kardec vai dizendo, não é isso que acontece. A gente tem uma teoria fluídica dentro da doutrina, que a gente já começou a perceber a sua existência desde lá do texto da introdução ao estudo da doutrina espírita, quando se falou em perispírito, que é um corpo fluídico, né? Já nasce dali. Depois a gente vai ter palavras como magnetismo animal e assim por diante, fluido vital, coisas que a gente já teve um pequeno contato e que formam uma teoria fluídica que explica de forma natural os fenômenos produzidos por Jesus e por tantos outros. Vale lembrar que Simão Pedro produziu fenômenos dessa ordem. A porta da escadaria do templo, Simão Pedro, né? Não tenho ouro, não tenho prata, mas do que tenho, disso eu te dou, levanta-te e anda. Paulo de Tarso produzirá fenômenos, e tantos outros produzirão fenômenos tidos como milagres,
e que são explicados pela doutrina espírita e, portanto, deixam de ser milagres. Eles não são mais milagres. Eles são eventos ou fenômenos naturais. Assim como a comunicação dos espíritos para conosco é um fenômeno natural. Ela nada tem de sobrenatural. Isso é muito importante para a gente saber. Então, está dentro da natureza a comunicação dos espíritos para cá. Está previsto nas leis de Deus que essa comunicação exista. Então, ela não infringe lei divina alguma. Essa é uma ideia muito importante para nós que vai ser desenvolvida no decorrer da codificação e que já aparece aqui nos prolegômenos, né? Então, a gente já começa a entrar num mundo diferente, um mundo em que há comunicação natural do plano espiritual para cá e daqui para lá. Segundo bloco do texto dos prolegômenos. Insistimos, né? Separação nossa aí, esses blocos. Então a gente percebe que aqui Kardec muda um pouquinho de assunto. Então a gente estabelece um novo bloco para a gente estudar. Os espíritos anunciam que a doutrina vem porque são os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. E que esses espíritos são os ministros de Deus. Eu gosto muito dessas palavras que são usadas aqui. E os agentes de sua vontade. Portanto, espíritos que já têm essa capacidade de representar a vontade de Deus de forma pura, né? O mais perto possível de uma forma pura. Então são chegados os tempos e do que? Para que essa manifestação universal? Qual é o objetivo dela? Por isso, aqui nesse segundo bloco, o objetivo: instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E vai dizer o que é o Livro dos Espíritos, agora como nós já havíamos adiantado. Esse livro é o repositório do ensino de espíritos superiores. Foi ditado e foi dado por ordem desses espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. Vamos parar um pouquinho a nossa leitura nesse ponto, porque aqui a gente já tem duas informações que são essenciais para a gente entender esse contexto aqui dos prolegômenos. Então, no primeiro momento, a gente vê que se trata de uma revelação. Deus permitiu vir à tona. É o momento em que Deus permitiu que houvessem essas comunicações em massa. Não à toa, com objetivos, né? O primeiro objetivo, dar impulso para a regeneração da humanidade. Regenerar, a gente sabe, é dar uma nova forma, é reorganizar, é dar novo modelo. Olha o novo paradigma de vida aí de novo, né? Para toda a humanidade. Então esse é o objetivo principal. Então quem vem ditar essa obra são espíritos superiores, como a gente viu ali, e para que isso aconteça, para que esse objetivo seja cumprido, esse objetivo da regeneração, a gente tem aqui um segundo objetivo no texto, que é um objetivo mais voltado agora à missão de Kardec, né? mas que é digamos assim, um sub-objetivo, né? O objetivo principal é a regeneração da humanidade, mas para chegar a esse tem que ter uma outra coisa a ser cumprida por Kardec. Kardec deveria codificar para a gente essa filosofia racional isenta dos preconceitos do espírito de sistema. E a gente agora vai entender um pouquinho o que são esses preconceitos do espírito de sistema. Então a gente já viu o combate lá na introdução, a ideia de que nós temos um mundo... O combate não, melhor, a advertência para nós, né? Todos nós temos um modelo de vida colocado em nossas mentes. Uns acham que a vida é só trabalho profissional. Outros acham que a vida é só família. Uns acham que a vida é apenas no corpo físico e que Deus não existe. Esses são os materialistas mais puros, né? Outros acham que a vida é só devoção religiosa. Esses são aqueles clérigos, aquelas pessoas que estão
insuladas em instituições religiosas. Enfim, cada um de nós tem a sua concepção a respeito do que é a vida. Isso, e muitas vezes, quando alguém apresenta algo diferente para a gente, dizendo: olha, a vida pode ser um pouco mais, ou pode ser um pouco diferente, muitas vezes a gente não quer ouvir e a gente não quer saber. Essa ideia já foi. Essa ideia não, perdão. Esse comportamento já foi combatido lá na introdução. Kardec nos disse por algumas vezes na introdução que a gente precisa abrir as nossas mentes e o nosso sentimento para a novidade que a doutrina espírita traz. Então, isso é preconceito. A gente tem preconceitos. Não é preconceito no sentido pejorativo que a gente tem hoje aqui da palavra, mas no sentido de termos pré-conceitos, conceitos em nossas mentes pré-formados e que não nos permitem ver coisas novas. Então, preconceito do espírito de sistema, desses sistemas individuais que a gente cria em nossas mentes e que nos impedem de ver algo novo. No entanto, esse é um primeiro sentido. No entanto, eu gostaria de tratar de um segundo sentido também, que eu acho que é o sentido mais próprio que está sendo colocado aqui. Voltemos ao texto. Deveria-se estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, nascente com o Livro dos Espíritos, e que é isenta desses preconceitos de um espírito de sistema. Então, está se falando mais propriamente aqui da formação de uma filosofia. E o que é um espírito de sistema em uma filosofia? É aquilo que a gente vê na história da filosofia humana. Exemplos: nós temos a filosofia platônica, filosofia de Platão, a filosofia cartesiana, filosofia de René Descartes, a filosofia de Jean-Jacques Rousseau, a filosofia de Leibniz, e assim com tanto a filosofia de Immanuel Kant, bom, entre tantos outros, Habermas, né? Bom, cada um desses pensadores, embora geniais e que trouxeram avanços profundos e extremamente significativos para a humanidade, eles tinham as limitações de um espírito que nasce no planeta Terra. Muitas das limitações de um espírito que precisa viver em um mundo de provas e expiações. Não eram espíritos perfeitos. Então, sim, geniais, mas que tinham um pouquinho, pelo menos em si, desses preconceitos de um espírito de sistema, que é um sistema criado por uma só mente. A mente de Leibniz, a mente de Rousseau, a mente de Descartes, a mente de Platão, eram pensadores que imaginavam os seus sistemas para a explicação do mundo e para os objetivos da vida. O que é a vida? Por que estou aqui? Para que estou aqui? As perguntas, né? Por excelência da filosofia. Mas eram respondidas por mentes individuais que tinham os seus preconceitos de espírito de sistema. Por isso que a história da filosofia mostra que diversas vezes um pensador retoma conceitos anteriores, os desmonta e faz uma nova filosofia. Claro, movimento assim legítimo para nós humanos, porque reforma a nossa forma de viver e de ver o mundo. Causa progresso, ótimo. Mas a doutrina espírita tem uma diferença essencial dessas filosofias, digamos assim, no momento acadêmicas, porque ela não é fruto de uma só mente e, portanto, não é prisioneira de preconceitos de espírito de sistema. Espírito de sistema, né? Sistema de uma mente só, o modo pelo qual uma mente só vê o mundo e apresenta a sua filosofia de forma dessa forma, né? Criada por uma mente só. Não? A gente volta ao texto agora para a gente perceber que o Livro dos Espíritos é repositório não de uma mente, mas de espíritos superiores. São diversos espíritos contribuindo para a formação dessa filosofia racional que é o Livro dos Espíritos e que, portanto, não trazem essa questão do espírito de sistema. Uma outra questão que é muito importante, que diferencia a filosofia acadêmica da filosofia espiritualista, que dá nascimento ao espiritismo, né? Então, a filosofia acadêmica humana,
é de uma mente só. A nossa é de diversas mentes de espíritos superiores, trazidas através de diversos médiums. Tudo isso colocado nas mãos de Allan Kardec para que ele pudesse codificar. Então tem o concurso de muitas pessoas trabalhando para isso, encarnadas e desencarnadas. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que, bem, a filosofia terrena é uma filosofia intuída, é uma filosofia estudada e intuída por uma mente. A filosofia espírita não é intuída, ela é uma filosofia revelada. Ela veio não de mentes humanas encarnadas, mas de mentes de espíritos superiores desencarnados. E com um propósito de regeneração para o mundo. Então ela é uma filosofia revelada. Então a gente tem essas duas diferenças essenciais. A doutrina espírita vai usar algum tipo de ferramental, de recursos da filosofia terrena? Claro que vai. Vai usar. A questão da lógica, como a gente já viu, a questão da continuidade, a questão do encadeamento de ideias. Ela vai usar a questão de formação de novas palavras. Tudo isso é ferramental, é recurso da filosofia terrena, entre outros recursos que a gente pode perceber que aparecem. Mas a diferença essencial entre os dois tipos de filosofia é esse. Uma é revelada e produto de diversas mentes e diversos espíritos superiores. A outra não é revelada, é intuída e produto de uma só mente. E isso faz muita diferença, porque a gente tem um trabalho em conjunto para a regeneração da humanidade. Se a gente quiser expandir o trabalho conjunto não só de espíritos superiores, mas daqueles que estavam encarnados e também contribuindo aqui para o nascimento dessa filosofia. Então, uma coisa assim, muito importante da gente perceber, né? Esse objetivo da regeneração é atingido através do conhecimento dessa filosofia e da prática a qual ela nos leva. Eu marquei esse texto aqui ainda nessa passagem para a gente ter a oportunidade de fazer um comentário sobre Allan Kardec. Então aqui ele está falando um pouquinho sobre o objetivo do livro e sobre o nascimento do livro, de onde ele vem, o que ele é. Né? Ele é um livro de filosofia racional, nasce de espíritos superiores. O objetivo dele é a regeneração da humanidade. E aqui ele vai falar do papel dele, Kardec, o mestre de Lyon, dizendo: só a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar, dele, Kardec. Né? Está dizendo, olha, a minha contribuição é só, e eu estou marcando a palavra só aqui, né, de forma um pouco mais forte, de forma um pouco irônica até, que eu estou marcando essa palavra, porque, como a gente já comentou, né, um espírito com esse poder de síntese, esse poder de organização, de método, de didática, de pedagogia, de conhecimento, enfim, né? Um espírito ao qual espíritos superiores confiam o conhecimento de regeneração para a humanidade, colocam nas mãos dele e dizem: faça a tarefa, execute a obra. E ele começa o texto dizendo: só a ordem e a distribuição metódica. Eu fico imaginando aqui o quanto é necessário evoluir, progredir intelectualmente, moralmente, para receber essa missão e para ter a capacidade de elaborar a ordem e distribuição metódica das matérias dentro de uma obra de filosofia racional revelada por espíritos superiores. O que eu estou querendo dizer é que não é só, não é apenas. É um trabalho hercúleo de Allan Kardec. É um trabalho inestimável, é um trabalho de valor inestimável para a humanidade. Envolve tudo que a gente está tentando mostrar aqui desde a introdução, né? Didática, lógica, método, tudo isso em favor do conhecimento para a regeneração da humanidade, sem contar o amor que Kardec tinha ao desenvolver. Humildade, né? Olha a humildade aparecendo aqui. Só, apenas distribuição metódica das matérias, né? Notas, formas de algumas partes da redação. Que trabalho maravilhoso, que humildade a gente percebe aqui desse espírito que nós conhecemos
pelo nome de Allan Kardec. Então, ele vai dizer no último parágrafo desse bloco que a gente separou que, sim, muitos espíritos que contribuíram para com essa filosofia eram espíritos famosos, mas que outros, espíritos que têm nomes famosos e conhecidos por toda a humanidade, mas que outros não, outros a história não guarda lembrança do nome dessas pessoas, mas eles tinham a sua elevação atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união, olha aqui, em que se achavam com os que usavam de nomes venerados. Então é uma contribuição que traz, sim, vultos, mas traz também anônimos. Essa era uma das oposições, objeções que a gente via lá atrás, né? Lá na introdução, e a qual Kardec volta a tocar no assunto aqui, quando ele vai fechar em termos. A gente vai ver que o assunto continua no bloquinho seguinte aqui. Mas quando ele vai encerrar essa ideia de que o Livro dos Espíritos tem esse objetivo, do como ele foi trazido, qual é a sua natureza, né? Uma filosofia racional e espiritualista, como a gente já viu. Então, ao encerrar esse movimento, ele diz, olha, sim, esse texto dos prolegômenos, inclusive, é assinado por espíritos de escola, por espíritos de alta envergadura, mas não apenas eles contribuíram. Outros espíritos de envergadura contribuíram, mas que não têm os nomes conhecidos por nós aqui na Terra. Não são pessoas notórias, né? Não reconheceríamos esses espíritos pelos nomes pelos quais eles se apresentariam. Então, fechamos assim esse bloco, vamos para o terceiro e último bloco dos prolegômenos, as informações que esse terceiro e último bloco traz, já nos preparando para a leitura do livro. Interessante a gente notar que termina, né, o bloquinho anterior que a gente separou com a seguinte frase: eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médiuns a missão de escrever este livro. Os espíritos, né, superiores, esses espíritos de alta envergadura. Quando Kardec estava escrevendo o livro e, portanto, proporcionando o nascimento do espiritismo, ele recebeu estas informações que eu gostaria que a gente lesse agora e que a gente pensasse que estamos nós agora, por nossa vez, recebendo essas mesmas instruções dos espíritos superiores através de Allan Kardec. Ele enquanto codificador, nós enquanto estudantes. Vamos lá. Ele para escrever, nós para estudar o livro. Ocupa-te cheio de zelo, perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso aqui, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Então vamos parar um pouquinho o texto aqui, porque são dadas duas virtudes aqui para Kardec, zelo e perseverança. Então, quando estiver trabalhando para escrever o livro, tenha zelo e perseverança. Para nós, ao estudarmos, que é um trabalho, né, o estudo, zelo e perseverança. Trabalho, inclusive, segundo o livro dos Espíritos vai nos dizer, é qualquer ocupação útil. Como que a gente se ocupa desse trabalho de estudar o livro dos Espíritos? Com zelo e perseverança. Então, por que disso, né? A gente tem lá no Obras Póstumas, que é um livro pós-codificação, né? Livro que trouxe algumas confissões de Kardec através de anotações que ele fez durante o tempo em que ele esteve encarnado e atuante como codificador. A gente tem, por exemplo, lá um texto que tem o título Minha Missão. Nesse texto, a gente percebe o concurso desses espíritos e a proteção que esses espíritos superiores traziam a Kardec. Inclusive, tinha um espírito em particular que ele dizia que era o seu espírito familiar. Nós, espíritas, chamaríamos talvez hoje de anjo guardião, né? Espírito protetor, ou alguma coisa desse tipo. Esse espírito dizia que o seu nome era a verdade. Então Kardec conversava com esse espírito às vezes para tirar algumas dúvidas, para receber orientações. E Kardec pergunta a esse espírito o que ele achava dessas orientações que ele recebia de diversos espíritos.
nesse texto Minha Missão, que fica como indicação de leitura, excelente texto. De bastidores, né, do nascimento do Livro dos Espíritos, inclusive. Então ele vai dizendo, eu queria saber o que o Senhor, né, pensa a respeito dessas coisas que eles me dizem, que eu tenho a missão de iniciar a regeneração da humanidade. E o Espírito, a verdade, que depois, né, passaria a assinar como o Espírito de verdade, com textos dele, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no Livro dos Médiuns, enfim. E a gente vem saber depois que o Espírito de verdade é o Espírito que preside a codificação do Espiritismo, a codificação não, é a instituição do Espiritismo na Terra, é o Espírito que preside o Espiritismo aqui na Terra. Era o anjo guardião de Kardec. Então esse Espírito vai confirmar para ele, vai dizer, não, é isso mesmo, você tem essa missão. Mas cuidado, você pode triunfar ou não. E Kardec vai dizer ao Espírito de verdade as seguintes palavras: nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Olha a humildade, né, de Kardec dizendo ao Espírito de verdade, eu não acho que eu tenho capacidade disso. Por que eu, né? Eu acho que tinha gente até mais capaz. Por que eu? E o Espírito de verdade dirá a ele, que nesse momento assinava como a verdade ainda, né? Dirá a ele, a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Então é um recado que é dado a Kardec e a todos nós, né? A gente vai estudar o livro, vamos estudar a doutrina, zelo e perseverança. A gente tem que ter isso no nosso trabalho, porque assim o concurso, a ajuda dos espíritos, bons espíritos, não nos falta. E de novo a gente volta a ver que o texto ele vai se dirigir novamente para a questão do objetivo, né? Reunir todas as pessoas, todos os homens, em um sentimento de amor e de caridade. É por essa via aqui, sentimento de amor e caridade, que se realiza a regeneração. Então, o cuidado dos espíritos para com Kardec e para com o texto, porque olha aqui a sequência, né? O texto seria revisado a fim de verificar todas as minúcias. Então era preciso que Kardec tivesse mesmo esse zelo, esse cuidado, essa perseverança no trabalho. Às vésperas da divulgação do Livro dos Espíritos, as informações de que alguns ensinos deveriam ser guardados por Kardec para si mesmo, até a nova ordem, que não era para ser tudo revelado naquele momento. E aqui a gente tem uma instrução, que é uma instrução que nos fala muito intimamente, que é tocante para nós espíritas, porque é a instrução que Kardec recebe para colocar no cabeçalho do livro a cepa, ou a videira, que propositadamente a gente deixou passar no começo do nosso estudo e que está impressa aqui, logo abaixo da palavra prolegômenos. Esse é o desenho da cepa, da videira, que está aí e que tem um motivo para ele estar aí. Foi uma instrução dos espíritos superiores para que esse desenho fosse colocado nesse lugar. E agora a gente vai ver por que esse desenho, perdão, foi colocado nesse lugar do livro. Então, porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Tem uma notinha aqui, né? A notinha de número 3. Está aqui embaixo dizendo que a cepa é um facsímile da que os espíritos desenharam. Então, esse desenho chegou para nós por vias mediúnicas. Desenharam e Kardec reproduz aqui, por orientação dos espíritos, a cepa no cabeçalho. Mas por que essa cepa está aí? Por que essa videira está aí? Porque ela é um emblema do trabalho de Deus. É por isso que ela está aí. Ela é um símbolo do trabalho de Deus. E por que ela é esse símbolo? Porque nela se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Então aqui a gente tem, na criação de Deus, a gente vai ver daqui a pouco no livro, né, estudos subsequentes, a gente vai ver que Deus cria dois princípios, o espiritual e o material. Então, na cepa estão reunidos os princípios materiais. A cepa é uma representação material, portanto, que representa corpo e espírito. Representa para nós o espírito encarnado no corpo, atendendo a essa criação primeira de Deus. Princípio espiritual, princípio material.
e a relação entre eles, né? Então a cepa, ela é um emblema desse trabalho de Deus e que, portanto, representa esse trabalho de forma extremamente feliz. Representa a união de dois princípios para o progresso, espiritual e material, para progresso. Isso traduz a essência da criação, a essência do trabalho de Deus. Para nós aqui, de modo mais direto, ela tem um significado profundo, né? Portanto, ao falar sobre esse trabalho de Deus. E ela é um símbolo para o nosso paradigma de vida aqui, para a nossa encarnação. O corpo é a cepa, o corpo é a videira. O espírito é o licor e a alma, ou o espírito ligado à matéria, é o bago. Ou uma outra palavra aqui, né? Para bago a gente pode pensar em grão, a palavra grão. Então, retomando, o corpo é a cepa, o espírito é o licor, a alma é o grão. Eu vou voltar o desenho um pouquinho para a gente visualizar isso. Tudo isso daqui é o corpo. O desenho de forma completa é o corpo. A alma, ou espírito encarnado, como foi assim definido lá na introdução, a alma é um espírito encarnado, é o grão, está aqui no fruto. E o espírito é o licor, que não está representado no desenho de forma alguma, mas que a gente sabe que é um produto da videira. O licor vai surgir como um produto da videira. Falando só da videira por enquanto, sem a relação com que a gente deve fazer a relação simbólica, né? A gente já faz a relação simbólica na sequência. Antes a gente pega a última frase aqui. O homem quintessencia. Quintessenciar é depurar, sublimar, né? O espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Aqui está explicado o símbolo, o emblema. Vamos retomar para a gente entender? O corpo é a videira inteira, como a gente visualizou. O espírito é o licor, porque esse só se retira da uva através do trabalho. E é o que está sendo dito aqui. O espírito se quintessencia através do trabalho. Só tem licor, só tem espírito sublime, espírito purificado, se trabalhar. Se não trabalhar, não tem licor. Se não trabalhar, não purifica o espírito. E para que isso aconteça, o espírito encarna. O espírito está no corpo. Então o espírito é licor, porque esse só se retira da uva através do trabalho. Essa simbologia para o espírito é algo que tem que ser sublimado o espírito no conjunto alma-corpo, no conjunto videira-fruto. Então, o licor é algo que se consegue só pelo trabalho. Ele está lá na cepa apenas em potencialidade, o licor. Potencialmente a gente pode ter licor, retirando o fruto da cepa. Mas em nós, o espírito é a essência a ser trabalhada. O espírito não está em nós só em potencialidade. Ele está em nós em ato. O espírito está aqui. Eu sou um espírito encarnado. Essa é a diferença, né? Entre nós, essencial entre nós e a videira. O licor não está lá. Mas o espírito está em nós. Aliás, nós somos o espírito encarnado. Essa é a diferença essencial. No entanto, a gente pode pensar em um ponto em comum para essa simbologia, e esse que é o ponto que a gente precisa se atentar. Nos dois casos, é preciso fazer um exercício de abstração das coisas materiais para se chegar àquilo que se quer pensar, o espírito. Se eu olhar para uma pessoa encarnada, para um homem, para uma mulher encarnados, eu não vejo o espírito. A nossa ciência não encontra o espírito lá. A gente encontra os seus reflexos. A gente encontra os fenômenos que ele causa no corpo. E a gente sabe que o corpo também lhe causa fenômenos. Mas para a gente pensar no espírito, a gente tem que abstrair da ideia de um corpo físico. E lá, para a cepa, a mesma coisa. A gente pensa na cepa, a gente pensa na videira, pensa que o fruto representa a alma ligada ao corpo, mas o licor mesmo a gente não tem lá. A gente tem que abstrair da cepa para pensar o licor. Exatamente como nós. Então, para que exista a possibilidade do licor, o fruto tem que estar maduro. Olha quanta simbologia a gente encontra, né?
a alma experiente e purificada para ter o espírito sublimado. Então o fruto sai da videira quando está pronto para deixá-la. Assim também o espírito deixa o corpo mais purificado e maduro a cada reencarnação. Então é um símbolo maravilhoso, um símbolo assim fantástico que foi deixado para a gente, que representa ao mesmo tempo as possibilidades para o homem encarnado e o trabalho de Deus a nos dar essa ligação entre espírito e corpo para a sublimação, para o nosso progresso, para que a gente possa progredir, sendo cada um de nós uma videira em atividade viva aqui na Terra. Seguem as orientações a Kardec. Não se deixar desanimar pela crítica, porque encontraria crítica entre espíritos encarnados e desencarnados, encontraria opositores. Sem dúvida nenhuma, esses espíritos usariam de malícia e ignorância para semear dúvida. Encontraria, então, diversos obstáculos, né? O remédio para esses obstáculos é a fé em Deus e a confiança. Tempos depois, aproximadamente 10 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, lá ainda no Obras Póstumas, no item ainda, Minha Missão, Kardec vai dizer, ou vai escrever, a gente vai ver a publicação, né, de que ele realmente experimentou inimigos encarniçados que dirigiram a ele ciúme, inveja, calúnia, injúria, tudo que podiam quando ele publicou o Livro dos Espíritos, dizendo 10 anos depois da publicação, em 1867, que essas considerações dos espíritos aqui estavam corretas. O que é muito interessante da gente observar, né? Esse modo como os espíritos prepararam Kardec para a missão que ele tinha que desempenhar. Alerta, né, sobre a vaidade de certos homens que querem explicar as coisas ao seu modo, né, dará nascimento a opiniões dissidentes. Então, uma cisão dentro da própria doutrina. E aqui, mais uma parte sobre o modo pelo qual vai acontecer a nossa regeneração. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno. A referência aqui, a gente pode pensar que é a referência ao ensinamento maior de Jesus. Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Alguns serão dissidentes, alguns trarão dificuldades, mas alguns, os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, esse que eu acabei de citar, se unirão por um laço fraterno, que a palavra aqui na nossa tradução está prenderá. Prefiro a palavra que é usada em outras traduções, que é a palavra abranger, abrangerá, envolverá, abraçará o mundo inteiro. O sentimento do amor no bem abraçará o mundo inteiro. Esses deixarão de lado as miseráveis questões de palavras para só se ocuparem do que é essencial. Então a gente tem aqui algo de extrema valia que o Espiritismo nos traz. Essa questão de que a gente vai conseguir a nossa regeneração retomando os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos morais de Jesus. É uma obra de filosofia? Sim. A parte prática do Espiritismo, para todas as pessoas, é a prática moral. Não é a prática da mediunidade, porque a prática da mediunidade é só para médiuns, não é? É a prática moral. A parte prática que nasce da filosofia do Livro dos Espíritos é o ensinamento moral. É esse que regenera a humanidade, seja na prática mediúnica ou em qualquer outra prática aqui do planeta Terra, em qualquer outro exercício que o espírito tenha. Ele tem que colocar sobre a sua vida, eis um novo paradigma, as práticas de um novo ou do antigo sistema moral de Jesus, retomado e ampliado pela doutrina espírita. A gente está vendo as referências aqui a Jesus, a Deus. É esse o princípio de regeneração da Terra. E quando a gente lê aqui no texto, vou voltar a ele um instantezinho, que as pessoas deixarão questões miseráveis de palavras para só se ocuparem do ensinamento de amor de Jesus, a gente vê que
a obra que trata a respeito das leis morais de forma mais direta, ou que amplia as questões das leis morais na terceira parte do livro, da terceira parte do Livro dos Espíritos, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou retomar, talvez isso que eu disse não tenha ficado muito bom, né? As leis morais estão colocadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, no livro de filosofia, e é a parte prática da nossa doutrina. Isso é ampliado e aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante que ali no item objetivo dessa obra, que é o texto de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes. A última das partes que Kardec encontra como divisão para os evangelhos, olha que estudo, hein, gente? Dividiu os evangelhos em 5 partes de estudos, temáticas para estudos. Atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, palavras que a igreja tomou para fundamento de seus dogmas, e aqui eu volto no nosso texto. Deixarão de lado miseráveis questões de palavras. É seguir o ensinamento de Jesus na sua pureza, sem criarmos questões dogmáticas por interpretações de palavras. Então a gente já teve aqui, eu já citei, 4 dos possíveis temas para serem estudados nos evangelhos. Vou repetir. Os milagres, os atos comuns da vida do Cristo, as predições, as palavras que foram usadas para fundamentos de dogmas por diversas religiões, e o último deles, o último ponto, a última das 5 matérias de estudo, o ensino moral. Kardec vai escrever lá ainda no objetivo, está no primeiro parágrafo, quem quiser conferir depois, é uma excelente leitura. Kardec vai dizer na sequência que as 4 primeiras matérias de estudo são objeto de controvérsia, mas que o ensinamento moral não. O ensinamento moral é universal. É, portanto, com Jesus que nós vamos regenerar a humanidade. É com Ele e com a prática dessa perseverança, dessa dedicação honesta aos seus ensinamentos que a gente regenera a humanidade. Então, esse é uma última passagem que a gente gostaria de assinalar aqui dos prolegômenos, para a gente poder terminá-lo com a leitura dos seus 2 últimos parágrafos, que são belíssimos, porque aqui a gente já teve agora uma visão, né, geral e uma visão do objetivo final, e junto com isso, do nosso novo paradigma de vida. É viver sob o paradigma do espírito, sob o paradigma do espírito imortal, né? Sob o paradigma do espírito imortal, sob o paradigma das bênçãos de Deus, sob o paradigma dos ensinos de Jesus. Esse é o paradigma de vida novo que a gente vai viver. Então, últimas orientações para Kardec e para nós espíritas. Vamos lá, vamos acompanhar o texto? Com perseverança é que chegarás a colher os frutos de teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será uma recompensa, cujo valor integral conhecerás talvez mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. O texto é assinado por João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, entre outros, segundo as assinaturas aí finais dos prolegômenos que nós terminamos de estudar. Então, que a mensagem final dos prolegômenos esteja presente em nossos corações e mentes,
que nós estejamos preparados para o início da leitura e do estudo do Livro dos Espíritos e que nós possamos lembrar dessa perseverança e dessa humildade exemplificadas por Kardec para todos nós. Kardec, embora fosse dono desse poder intelectual único, nos apresenta como um mestre fantástico as questões da perseverança, do estudo profundo, da humildade, do amor ao próximo, ao dedicar a sua vida à revelação espírita, a abdicar muitas vezes do conforto, do descanso, para nos trazer a codificação. Então a gente, nessa humildade, né, nessa simplicidade do codificador, a gente pode espelhar um pouco os nossos objetivos, os nossos desejos, porque a gente percebe que, sim, Kardec codificou, mas tivemos a participação de espíritos superiores, de espíritos que trouxeram os primeiros fenômenos, de diversos médiuns, do próprio codificador, daqueles que escreveram textos para a revista espírita, contribuições nossas que estamos estudando hoje, que estamos trabalhando nas obras de caridade que nos são confiadas, que estamos nas casas espíritas, nos grupos mediúnicos, enfim. O espiritismo é para todos, indistintamente, encarnados e desencarnados. Uma obra conjunta da humanidade que tem por objetivo sua regeneração, seu progresso, sob as bênçãos e a proteção do Cristo, o governador do nosso planeta, o Espírito de verdade, o Espírito que preside a instituição do Espiritismo na Terra. Que eles estejam conosco e nós com eles. Fica o agradecimento aos queridos irmãos pela companhia em mais esse estudo. Nós deixamos os nossos votos de uma semana repleta de aprendizado, de sabedoria, de paz, de boas vibrações. E fica o convite, né? Daqui a pouquinho, na semana que vem, a gente começa o texto do Livro dos Espíritos propriamente dito, questão número 1, muito famosa. A gente vai começar a estudar o Livro dos Espíritos propriamente dito. Eu espero por vocês. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.